e amigas que acompanham semanalmente as lives que a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca leva ao ar diariamente, né? Temos live todos os dias aqui através da nossa página do Facebook, Cefifi Espírita, e que na impossibilidade de assistir às lives ao vivo, né, também podem assisti-la posteriormente offline, nas lives gravadas, tanto aqui na página do Facebook /Cefifi Espírita, como na página do YouTube, YouTube /Cefifi Irmã Francisca. As lives, para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, o nosso Evangelho, elas acontecem dos Evangelhos às terças, às quartas, às quintas e aos sábados, sempre às 19 horas. As lives das palestras públicas acontecem às segundas-feiras, às 20 horas, nas quintas-feiras, às 14 horas, nas sextas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 10 horas da manhã. Então, nós temos a oportunidade, né, de estarmos com vocês nos seus lares em todos os dias da semana. Quinta-feira, por exemplo, né, temos a palestra às 14 horas e o Evangelho às 19 horas. Então podemos nos encontrar 2 vezes. A pandemia, ela pode ter originado este afastamento, este distanciamento físico entre nós. Mas nós temos a oportunidade de, através das tecnologias, não é? Como esta aqui, a plataforma do Facebook, de nos encontrarmos e podermos não só apreciar os ensinamentos do Cristo, mas refletirmos a respeito e permutarmos as vibrações que são extremamente saudáveis, não é tanto não é para vocês nos seus lares, como para nós aqui também dentro de casa. Para aqueles que porventura tenham se esquecido, sugiro, que peguem o jarro com água, o copo com água, a garrafinha com água, e deixe aí ao lado para que a espiritualidade possa estar fluidificando no decorrer da realização do nosso Evangelho, e ao final do trabalho, quando é feito o passe à distância pelos amigos encarnados e os amigos da espiritualidade. Vamos então nos preparar para a realização do nosso Evangelho, fechando os nossos olhos, inspirando e expirando calma, suave e profundamente, sorvendo o fluido cósmico universal que Deus coloca à nossa disposição, asserenando os nossos corações e permitindo que Jesus adentre aos nossos lares nestes momentos, abra os seus braços e nos acolha carinhosamente no seu regaço, derramando sobre nós as suas bênçãos, a sua luz, o seu carinho, que possa, durante estes momentos de reflexão desta passagem evangélica desta noite, que possamos perceber o Cristo intimamente ligado a nós mesmos, nos fortalecendo a vontade, nos estimulando a coragem e a esperança. Que possamos, assim envolvidos pelos amigos da espiritualidade, que dirigem o Evangelho no Centro Irmã Francisca, que possamos estarmos todos abertos e receptivos ao aprendizado desta noite e que possamos descobrir nestes ensinamentos o caminho que precisamos trilhar na nossa convivência com os nossos irmãos de jornada reencarnatória. Mestre Jesus, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. No dia 12 de dezembro de 2020, nós começamos a trabalhar este item do capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. E este item
é Caracteres do Verdadeiro Profeta, é o item número 9 deste capítulo 21. Naquela data, 12 de dezembro, nós refletimos, conversamos e refletimos até o quarto parágrafo deste item. E hoje estaremos vendo os demais parágrafos do item 9 deste capítulo. Caracteres do Verdadeiro Profeta, lição que nos foi transmitida pelo Espírito Erasto em Paris, 1862. Mas, antes de começarmos o quinto parágrafo, eu vou trazer para vocês um item do quarto parágrafo, quando Erasto diz para a gente: os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, fazem-se descobrir, enquanto que os falsos profetas se apresentam como enviados de Deus. Então, os verdadeiros profetas, eles precisam ser descobertos por nós. Eles não se colocam nesta condição de verdadeiro ou de falso, ou na condição de profeta que seja. Então, os verdadeiros se revelam pelos seus atos. E somos nós que precisamos descobrir quem são estes espíritos. Os falsos se apresentam como enviados de Deus. O primeiro, o verdadeiro profeta, é humilde e modesto. O segundo, o falso profeta, é orgulhoso e cheio de si. Fala com impostura e, como todos os mentirosos, olha só, e como todos os mentirosos, parece sempre temer que nele não acreditem. É engraçado que dificilmente nós vemos alguma expressão, algum termo mais duro empregado por Kardec, ou na tradução, quem quer que tenha feito, coloque termos duros. Mas aqui eu fui ver esta tradução do Evangelho que eu utilizo aqui, e fui ver a tradução do Evangelho de Herculano Pires, e a expressão é a mesma. A deste Evangelho que eu estudo é de Francisco Malgeri Filho, e a de José Herculano Pires, a expressão é a mesma, como todos os mentirosos. Então, efetivamente, utiliza uma expressão dura para tratar aqui desta condição de verdadeiro, neste caso de falso profeta. Mas para os bons profetas, para os verdadeiros, Erasto apresenta duas qualidades, a humildade e a modéstia. Então, é extremamente importante a gente sempre olhar aquilo que é bom. Aquilo que o falso profeta não serve de exemplo para nós. Então a gente nem dá tanta atenção para ele. Mas precisamos nos espelhar efetivamente naqueles que são verdadeiros profetas. E estes têm estas duas qualidades, a humildade e a modéstia. Então é extremamente importante que, tendo este conhecimento, que eu me preocupe na construção, no fortalecimento destas duas virtudes aqui dentro da minha própria intimidade. Eu sei, tenho este conhecimento que sou um espírito ainda muito orgulhoso, muito vaidoso, muito egoísta. Então é extremamente importante que eu tenha a clareza para mim mesmo que preciso vencer estas más inclinações que eu trago na minha intimidade. Então é urgente que eu desenvolva os esforços que estejam ao meu alcance para a construção destas virtudes, a humildade e a modéstia. Mas vamos lá, a partir do quinto parágrafo, a espiritualidade, não, o Erasto, não é, tudo bem que é um espírito, mas Erasto diz para a gente: já se viram desses impostores apresentarem-se, falsos profetas, como apóstolos do Cristo,
outros como o próprio Cristo. E, para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Puxa vida, não é? Aí eu preciso me perguntar, não é? Será que eu já me deparei com um falso profeta? Assim, como é que eu faço, né, para discernir, para separar o joio do trigo e discernir entre o falso e o verdadeiro profeta? Né? Eu estou atento quando eu me encontro com o profeta para saber se ele é o verdadeiro ou o falso profeta? Então, para isso, é preciso que nós utilizemos os recursos que nós temos, que Deus concedeu para todos nós, dos atributos. Não é? Preciso usar da minha inteligência, preciso usar da minha reflexão, não é? Preciso usar do meu discernimento, sim? Preciso, não é, ter a fé raciocinada como recurso que a inteligência me concede, é, para eu poder saber se de repente eu estou acreditando em alguém que não merece a minha atenção. Mas eu preciso estar sempre vigilante. Então, veja, não é? A fé raciocinada e a vigilância. Dois ensinamentos que o Evangelho me traz. Por isso é que nós dizemos que o Evangelho é o nosso roteiro divino para que nós possamos saber como nos comportar diante das situações da vida. Então, eu sou vigilante o suficiente para quando me encontrar, não é, com, não é, a pessoa que se coloca na condição de um profeta, em qualquer situação que se apresente, não é só um profeta religioso. Não é? Nós temos profetas em várias áreas do conhecimento. Sim. E as pessoas que têm maior conhecimento, maior sabedoria a respeito de diversos assuntos, não é, da nossa natureza humana, então a quem, não é, eu devo depositar a minha confiança? Mas vejam que se eu não estiver, não é, atento, se eu não estiver vigilante e se eu não utilizar da fé raciocinada, não é, se eu estiver no meu piloto automático, naquela base do deixa a vida me levar, não é, do Zeca Pagodinho, e se eu, não é, tiver simplesmente a fé cega, acredito porque aquela pessoa falou, tenho aquela pessoa na condição de um semideus e porque ela falou é verdade, então não estou utilizando a inteligência, não estou utilizando o discernimento, não estou refletindo a respeito daquilo que ela coloca, daquilo que ela fala, daquilo que ela escreve, não é? Não estou vigilante. Pode ser que eu venha acreditar. Como ele diz aqui, Erasto, para a vergonha da humanidade encontram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Então, como é que eu sou quando eu encontro uma pessoa desta natureza? Não é? Preciso estar atento. Casemiro Cunha, espírito, na psicografia de Chico Xavier, no livro Cartas do Evangelho, na lição que tem por título Esforça-te, ele diz o seguinte: meu irmão, nunca procures com os mensageiros do além outra coisa que não seja a luz, a verdade, o bem. Então veja, se eu imaginar que estou recebendo uma comunicação mediúnica, a comunicação de um espírito via um médium, eu preciso receber esta comunicação, receber esta informação, receber esta orientação, se for o caso, mas eu preciso passar pelo crivo da verdade. Eu não posso simplesmente porque é uma comunicação dada por um espírito
aceitar que aquilo seja verdade sem passar pelo crivo da razão. Eu tenho que trazer para a mente toda a bagagem, todo o cabedal de ensinamentos que Kardec me proporcionou, que André Luiz, que Emmanuel, Joana de Ângeles e diversos outros espíritos muito sérios, e vir e olhar, né, confrontar e verificar se aquela mensagem efetivamente, o conteúdo dela, traduz a verdade. Se não, né, como diz numa das lições de um dos livros de Chico, né, o Sócrates, né, na lição chamada Três Crivos, se for verdadeiro, se for bom e se for útil, e tem que atender às três condições, se for assim, tudo bem, aceitemos e vamos aproveitar o que a lição nos traz. Se não atender a pelo menos uma destas três condições, verdadeiro, bom e útil, então a gente desconsidera ou coloca no escaninho. Se algum dia for o caso, a gente usa. Se não, nós deixamos de lado. Então, precisamos, né, estar bastante atentos. Por isso, né, cabe, né, uma paradinha da nossa parte para poder refletirmos a respeito dos nossos ídolos. Né? Aquelas pessoas a quem nós idolatramos. Não é? E podem ser, não é, os nossos pais, não é isso? Pode ser um amigo querido, não é? Mas pode ser, não é, um jogador de futebol, não é? Pode ser, desculpem, não é? Pode ser o piloto de Fórmula 1, pode ser, né, o jogador de basquete da NBA, o jogador de vôlei. Nós podemos escolher os ídolos que nós queremos. Não é isso? Pode ser um político também, não é isso? Por que não? Mas precisamos ponderar e refletir, né, sobre se estas pessoas a quem nós idolatramos, se eles nos orientam sobre a luz do Evangelho, se eles nos levam a buscar a verdade contida nas leis divinas, não é? Se eles nos relembram, não é isso? Que fora da caridade, não é, nós não teremos condições de buscar o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Então, temos ídolos? Quem são os nossos ídolos? Uma coisa é nós termos ídolos quando nós somos crianças, né? Então, quando nós somos crianças, primeiro dos ídolos, muitas vezes, né, a própria psicologia diz isso para a gente, são os nossos pais. Né? O nosso pai, muitas vezes, ou às vezes a figura do pai e da mãe, né, são os ídolos que a gente tem. Depois, quando chegamos na adolescência, né, é um amigo, né, uma amiga, ou às vezes os personagens das histórias que nos envolvem. Né? Às vezes é o cantor deste ou daquele estilo de música, mas vejam que nós estamos numa época em que nós ainda não estruturamos o nosso pensamento, nosso raciocínio, não temos estruturado também os nossos princípios, os nossos valores, o nosso caráter. Agora, hoje, na condição de adultos, nada contra nós termos ídolos, mas nós precisamos refinar, né, fazer o nosso processo de seleção e ver que esses ídolos, estas pessoas a quem possivelmente nós venhamos a idolatrar, que contribuição que eles nos trazem, né, para a construção deste ser espiritual que nós somos. Então, né, o meu ídolo, né, ele me orienta na luz do Evangelho, ele me ajuda a buscar a verdade contida nas leis divinas, ele me mostra constantemente que eu preciso me exercitar na caridade como caminho para a minha própria evolução. Então, precisamos olhar sobre estes aspectos. E Erasto, continuando então,
ele nos coloca que, né, esses que se apresentam como o Cristo revelam todas as suas virtudes e sugere então que nós os observemos, que nós sondemos os pensamentos desses que se colocam como cristos ou como profetas, né? Sondemos os pensamentos e os atos deles para a gente verificar, né, se eles têm as qualidades dos profetas ou do Cristo, como a humildade e a caridade. Ou se de repente a gente descobre, né, que aquele ser a quem a gente idolatrava, né, ele tinha mais, né, as qualidades como a ambição e o orgulho. Daí é importante de nós, na nossa vida, do nosso cotidiano, nós estarmos sempre vigilantes, sempre atentos e sempre, né, utilizando a fé raciocinada, nunca a fé cega, nunca poxa vida, me falhou o termo agora, nunca aceitando aquilo que nos dizem como verdade absoluta. Temos que estar sempre, né, trazendo as informações, a postura das outras pessoas e colocando sobre o crivo da razão e dos ensinamentos que a doutrina espírita coloca para a gente. Né? Veja que Erasto coloca assim: neste momento existe em diversos países muitos pretensos cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João ou São Pedros. São exploradores da credulidade. Né? E aí a gente pode até pensar, poxa, mas será que hoje, pleno século XXI, nós ainda temos pessoas que seguem cegamente outras pessoas, né, os seus ídolos, né, idolatram a tal ponto, né, de não aferirem, né, que a pessoa ela tem muito mais na sua intimidade esta ambição, né, este orgulho, esta vaidade, este egoísmo, assim, e na realidade, se nós formos olhar, né, para o nosso país, se nós formos olhar para o nosso planeta, né, se nós formos olhar para os outros países, nós vamos ver que existem sim. Se vocês me permitem fazer uma parte aqui, né, dentro do Evangelho, nós, nesta semana, vimos um episódio muito triste, né, vivido pelos nossos irmãos lá nos Estados Unidos, né, onde, né, existia uma cerimônia dentro do Capitólio, dentro do Congresso norte-americano, né, onde iriam se decidir pela ratificação, né, da vitória de um candidato, né, nas eleições que foi feita agora no final de 2020. Né. Minutos antes, o outro candidato faz um discurso inflamado, né, e de repente, depois desse discurso inflamado, os seus seguidores, né, que, como nos sugere o Evangelho aqui, não usam do discernimento, não usaram talvez da razão, da reflexão, da fé raciocinada, não é? Mas simplesmente, não é, motivados pela fé cega, pela crença de que aquele candidato, né, dizia a verdade, esses seguidores se acharam no direito de invadir o Congresso americano, né, de tomar as suas dependências, não é isso? E ali nós tivemos, né, até óbitos de pessoas, né, num exemplo triste daquilo que talvez a gente não deva fazer, ou que precisamos ainda
melhorar as nossas condições íntimas para poder estar vivendo em sociedade. Não é? A doutrina espírita nos ensina que nós precisamos respeitar o nosso semelhante, para que nós sejamos respeitados pelo nosso semelhante. Respeitar as diferenças, não é, de toda a natureza, não é, diferenças de sexo, diferenças de pensamento, diferenças de religião, diferenças de partidos políticos, não é, diferenças, não é, de times de futebol. Todas as diferenças precisam ser respeitadas. Mas ali nós ainda vimos o exemplo de um líder, né, que faz um discurso inflamado e os seus seguidores, né, com, né, as suas emoções, né, à flor da pele, então tomam atitude que elas contrariam tudo aquilo que o bom senso diz que nós precisamos ter, não é? Sim, que é este respeito, né, pelo nosso semelhante. Um dos pilares dos ensinamentos do Cristo é fazer ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. E a gente vê que, mais uma vez, não é, num exemplo desta natureza lá na América do Norte, isto também não foi seguido. Né? E irmãos perderam a vida, não é, por conta de um ato irrefletido, não é, de um grupo de pessoas. Então, nós precisamos estar atentos, não é achar que isto não acontece, não achar que, olha, nós não temos mais profetas, não é, como existia na época do Cristo, não tem um Isaías, um Jeremias, um João Batista, mas nós temos estas lideranças em diversos grupos da sociedade terrena e que muitas vezes levaram muitos espíritos a desencarnarem, simplesmente porque seguiam cegamente estas lideranças, que talvez, né, estivessem dentro desta qualificação de falso Cristo ou falso profeta. Então, estejamos nós muito atentos, não é, a esta fé cega, a esta crença cega nas pessoas. As pessoas, ou os espíritos encarnados ou desencarnados, são falíveis, a não ser aqueles espíritos que já alcançaram a luz plena. No livro Cartas do Evangelho, novamente, o Casimiro Cunha, numa outra lição, que se chama Bilhete aos Estudiosos, sim, diz para nós: se é que buscas, meu irmão, toda a verdade sem véus, guarda as essências dos céus no templo do teu coração. Então, puxa vida, não, olha, a verdade sem véus, gente, a verdade são os ensinamentos e os exemplos do Cristo relatados no Evangelho para a gente, e que estão no Livro dos Espíritos, no livro 3º, né, os 12 capítulos que tem do livro 3º do Livro dos Espíritos. Ali estão as leis morais. Então, esta essência que eu preciso, aos poucos, ir assimilando, né, e trazendo ao templo do meu coração, para que eu possa comparar, né, os comportamentos, as atitudes, as escolhas, o caráter desses ídolos, né, desses líderes de diversos segmentos da sociedade, né, no nosso país, né, ou do planeta, para poder verificar, né, se eles efetivamente merecem que eu deposite a minha confiança neles. Não posso simplesmente, né, porque concordo com as ideias, se as minhas ideias estiverem erradas, né, as deles são semelhantes à minha, então eu estou depositando a minha confiança, né, só por conta da semelhança das nossas ideias. E não é por aí. Eu preciso me melhorar, eu preciso me aperfeiçoar. É isto que a doutrina espírita mostra para mim. Por isso aqui cabe, né, uma pausa a mais para que eu possa
me perguntar: eu sou capaz de observar a qualidade da mensagem evangélica usando da vigilância e da oração recomendada por Jesus? Então, toda vez que eu ouço a fala desses líderes dos diversos segmentos da sociedade, quer seja do nosso país, quer seja de outros países, não é? Sou capaz de observar a qualidade da mensagem, não é? Usando da vigilância ou da oração? Quando eu leio uma mensagem psicografada, né, transmitida por um espírito, da mesma forma, eu sou capaz de observar a qualidade desta mensagem usando da vigilância e da oração? Sim. Então, preciso ficar atento, né? Preciso estar sempre vigilante, né? E sempre confrontando, né, a informação que me chega, quer seja ela vinda da espiritualidade, quer seja ela vinda de um espírito encarnado, eu preciso passar pelo crivo da verdade. Preciso passar pelo crivo das leis morais e do Evangelho de Jesus. Assim, se ela estiver de acordo, vamos aceitar e vamos caminhar com este irmão, quer seja ele encarnado ou desencarnado. Opa, se tem alguma coisa que não está bem aqui, vamos pegar e colocar, né, a ideia, a mensagem, o conselho, o que quer que seja, no escaninho. E eu, na casa espírita, eu tenho levado a verdade do Evangelho aos corações, né, que buscam essa verdade, né, diante da gente, né, diante de mim, que sou espírita, de vocês, né, que nos ouvem, muitos que são espíritas, né, muitos que, né, não são espíritas necessariamente, mas vêm buscar um consolo, um refrigério, um esclarecimento nas lives do Evangelho. Não precisa ser necessariamente espírita para assistir às nossas lives, para participar deste banquete de luz, que é receber o Evangelho, né, de Jesus em nossa própria casa, em nosso próprio lar. Não precisa ser espírita, não precisa ser cristão para isso, né? Os rótulos religiosos, eles são simplesmente materiais, né? A essência divina, ela está na intimidade de cada um de nós, independente da religião, ou até mesmo quem não tem nenhuma religião, né? É isso que nos ensina a doutrina espírita. Então, eu preciso me olhar na condição também, não é? Quando eu converso com alguém, não é? Quando eu vou ajudar alguém, não é isso? Eu preciso me olhar, não é? Que naquele instante eu estou sendo um profeta de Jesus. Não é? Eu estou levando os ensinamentos evangélicos de Jesus àquele coração em dificuldades. Não é? A um espírito que vem me pedir ajuda. Não é isso? E como é que eu tenho levado essa verdade do Evangelho? Não é? Eu simplesmente coloco as coisas que eu acho, ou eu me debruço no estudo efetivo do Evangelho, na reflexão dos teus ensinamentos, no aprendizado que eu já consegui extrair destes ensinamentos, né? E aí então eu vou compartilhar com os outros companheiros, né, que precisam de mim naquele instante. Eu vou compartilhar, né, já destas reflexões e deste aprendizado que eu extraí para mim mesmo do Evangelho. Se eu fizer isso, está de bom tamanho. Mas eu preciso também estar atento para que de repente eu não venha fazer alguma colocação como sendo do Evangelho, quando na realidade aquilo é opinião pessoal e particular minha. Nesta hora eu preciso deixar bem claro para outra pessoa. Sim? Então veja que eu digo isto aqui, não é, como um dos expositores das lives do Evangelho. Não é isto? Sim? Se alguma coisa eu for dizer que não está na palavra dos espíritos que trouxeram a doutrina espírita, eu tenho que ter a sensibilidade e a clareza de colocar explicitamente para vocês. Esta é a minha opinião pessoal. Se eu estiver fazendo a palestra, a mesma coisa. Se eu estiver no trabalho mediúnico, a mesma coisa. Se eu estiver no atendimento fraterno, da mesma forma.
Então, vejam, né, em qualquer situação que eu me encontre, eu preciso ter esta consciência, né, de levar a verdade do Evangelho, sempre. Né? Aí eu vou estar sendo um instrumento útil e dócil aos desígnios superiores. Assim, e para nós finalizarmos o nosso Evangelho, mais uma fala deste espírito Erasto, quando que ele diz: olha, para fazer progredir a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Então, vejam que Deus não ia designar pessoas como lideranças, né, representantes dele, Deus aqui na terra, mensageiros de Jesus, se eles não tivessem esta superioridade em inteligência e moralidade. Veja que aqui não é em títulos, não é? De especialização, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, em absoluto. É inteligência e moralidade. Se a gente quer ter ainda alguma dúvida, vamos olhar, não é? Gandhi, vamos olhar, não é? Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico, não é? Xavier, para nós aqui, não é? O grau de inteligência desses espíritos e o grau de moralidade destes espíritos, para que a gente possa então reconhecer verdadeiro profeta. Se eu tiver dúvida, aqui no Evangelho, no capítulo 17, que tem por título Sede Perfeitos, no item 3, o homem de bem. Então, ali nós temos no homem de bem as qualidades que devem ter estes espíritos mais evoluídos em inteligência e moralidade, para que a gente possa então refinar a nossa capacidade de poder aferir se os nossos ídolos, se os nossos líderes efetivamente estão dentro desta característica de verdadeiro profeta, para que nós sejamos enganados menos vezes. Então, fiquemos atentos, fiquemos vigilantes, para que nós possamos então estarmos cercados ou estarmos mais próximos efetivamente daqueles espíritos que podem nos auxiliar verdadeiramente na nossa própria evolução. É isso que nós esperamos aqui. Caracteres do verdadeiro profeta. É isso, gente. Fica aqui a possibilidade para a nossa reflexão neste final de semana. Que possamos então, nestes instantes, envolvidos pelos amigos da espiritualidade, sentirmos o abraço fraterno de Jesus em cada um de nós, nos colocarmos abertos e receptivos à ação desta espiritualidade que, juntos dos passistas da nossa casa espírita, o Centro Irmã Francisca, estarão nestes momentos envolvendo vibratoriamente a todos nós em nossos lares e renovando, as energias e as nossas vibrações, dissipando as vibrações densas e pesadas que nos envolvem, a fim de que possamos estarmos mais aptos a realizar os nossos trabalhos, as nossas tarefas no nosso dia a dia. Que em havendo algum espírito desencarnado em nosso lar, vinculado a nós pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos, muitas vezes em desarmonia com as leis divinas, e que por conta disso atraímos estes companheirinhos,
que eles possam ser encaminhados aos postos de socorro da espiritualidade, onde receberão o tratamento e o esclarecimento de que eles precisam, a fim de continuarem também a sua jornada na erraticidade. Que possamos agora refeitos em nosso campo energético, em nosso psiquismo, no exercício desta caridade que Jesus coloca como único caminho para que nós possamos chegar à perfeição em algum momento das nossas reencarnações, que possamos então dispor do sentimento puro, nobre e fraterno que dispomos em nossos corações, pedindo que Jesus possa recebê-los de todos nós na humanidade terrena, que vibramos pelo bem, pela paz, pela difusão do amor entre todos nós, espíritos da humanidade terrena, e que Jesus, recebendo estas pequenas fagulhas de amor, possa multiplicá-las, a fim de que estas centelhas divinas possam balsamizar as dores e as feridas dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, possam levar-lhes conforto, esperança e coragem, possa atender às necessidades materiais e espirituais destes nossos companheiros, e que todos, sem exceção, possam sentir-se renovados, possam perceber que pulsa da sua intimidade a misericórdia do Pai e o amor de Jesus, a incentivar a todos a fazerem sempre o melhor que podem. E que possamos, Senhor, mesmo diante das dificuldades vividas neste momento pela humanidade terrena, porque ainda não compreendemos, Mestre Jesus, a mensagem que todo este período vivido, do ano passado até aqui, de afastamento social, por não termos compreendido a tua mensagem, os ensinamentos que esta lição traz para nós, ainda vivemos momentos de dificuldades, mas que apesar disto, possamos manifestar a nossa gratidão a Deus, a Ti, Jesus, a todos os amigos da espiritualidade, aos nossos espíritos protetores, pelas bênçãos que recebemos, pela companhia constante dos nossos benfeitores espirituais, a nos inspirar os melhores pensamentos, as melhores escolhas, de vos agradecer, Senhor, pela família, pelo corpo perfeito, pela saúde, pela inteligência, de vos agradecer, Senhor, pelas bênçãos do Teu Evangelho em nossas vidas, que nos conforta, que nos alimenta espiritualmente e que serena aqueles momentos de ansiedade, de aflição, em que muitas vezes nos encontramos envolvidos por não percebermos que a Tua mensagem redentora é sempre de paz e de amor.
Mestre Jesus, permaneça conosco por mais esta semana. Que assim seja. Queridos amigos e amigas, mais uma vez, muito obrigado. A minha gratidão pela vossa companhia durante este Evangelho. Que ele possa, né, nas suas lições singelas, também oferecer proveito para vocês, né, para o vosso aprendizado. Que possamos estar aqui novamente no próximo sábado, compartilhando das lições evangélicas, e que vocês possam ter um excelente final de semana na companhia de Jesus e na companhia dos seus familiares. Até lá e muito obrigado.